família. Alegria. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos hoje felizes, porque estamos aqui para glorificar o Senhor, pelo casamento dos nossos irmãos Renan e Rebeca. Eles já estão casados perante a lei dos homens, mas hoje aqui eles vão glorificar a Deus e estar unidos no Senhor, no Espírito do Senhor. Eu convido a todos os presentes a estarem de pé. Início a este culto, convido a todos a estarmos de olhos fechados. Há muitos convidados especiais aqui, os pais, familiares, amigos, a igreja, mas tem um que está acima de todos nós. Ele está sentado no trono deste lugar. Esse culto é para Ele. A glorificação dos noivos é para Ele. Bendito o nome dele. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, que a Tua glória seja derramada neste lugar. Que este culto de louvor pela união do Renan e da Rebeca seja no céu agora aclamado. Os anjos, a glória, Senhor, possa conosco festejar a união deles, porque a união deles também é a profecia que brevemente nós
noiva de Cristo, nos uniremos a Ele, neste que será também o grande e glorioso casamento eternal. Assim oramos pela fé e em nome de Jesus. Amém. Todos podem assentar-se.
uma casa. Esse lar está sendo edificado para a morada do Senhor. Glorificação por um dos pastores. Pai eterno, nós te glorificamos. Glória a Deus. Nós bendizemos o teu nome. Bendito o nome do Pela Senhor. tua presença neste lugar. Pela alegria do teu Espírito Santo que invade os nossos corações. Te glorificamos, ó Pai, pelos teus filhos que têm se unido na tua presença, meu Pai. Por este lar que tem sido edificado diante do Senhor. Te glorificamos porque sabemos que a tua bênção, ela tem sido derramada neste lugar. Te glorificamos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Vamos ouvir um louvor. Deus pode fazer. Bendito o nome. Glória a Jesus. Nosso Deus pode agir.
Aleluia. Opera neste lugar. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Gênesis 24, verso 58. Gênesis é o livro da origem. O casamento veio de Gênesis. O casamento é um dos princípios da criação de Deus. Gênesis 24, 58. E chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Verso 62. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Raroí, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque, e lançou-se do camelo e disse ao seu servo: quem é aquele varão que vem do campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara. E tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. E assim Isaque foi consolado. Bendito o nome do Senhor. A igreja pode assentar-se. Meus irmãos, esta união, neste culto de glorificação,
Nós sempre dizemos que um culto de casamento é um culto de glorificação a Deus por uma união. E também o momento de nós profetizarmos. Porque um dia será a união de Cristo e a sua igreja. Então, os irmãos nesta noite, sem palavras, mas com um ato de vir ao altar, estão dizendo, afirmando, Jesus é a igreja, é a grande união que Deus espera no projeto de salvação. E falar de uma união perfeita, e de tomar um casal dentro da Bíblia que fosse nas condições que Deus desejou que fosse o casamento, eu não vejo outro casal que não seja Isaac e Rebeca. Um casamento duradouro, em uma sociedade politeísta, onde era normal o casamento com várias mulheres, era normal casar, separar, casar de novo, separar. Isaac e Rebeca mostraram para o mundo daquela época que isso não era normal. Isso era anormal. O normal era o que eles foram diante de Deus. 100 anos casados. 100 anos. Só interrompeu a duração deste casamento quando, aos 140 anos, Deus chamou Isaac para si. E de todos os personagens bíblicos, eles, Isaac e Rebeca. Isaac só conheceu Rebeca e Rebeca só conheceu Isaac. É o amor que todos sonham. É o casamento que todos entram com a vontade de ser assim. Ninguém casa para separar amanhã, casa para ser para sempre. Mas qual o segredo dessa união? Ou quais os segredos desta união? Porque o casamento deles não começou no dia que Rebeca levantou os olhos e viu Isaac, e Isaac levantou os olhos e viu Rebeca. O casamento deles começou lá no céu, quando Deus já via esse encontro. Quando Deus, que é soberano, eterno, que para Ele não tem presente, passado nem futuro, Ele já vislumbrava com este encontro. E Ele começou a fazer, a mexer nesse campo terreno para que todas as coisas contribuíssem para que Rebeca encontrasse com Isaac e Renan encontrasse com Rebeca. Os céus, nesse período, desde o dia em que vocês se encontraram até hoje, os céus prepararam para este momento. Deus não improvisa nada. Não foi uma provisão de Deus, mas foi uma bênção de Deus. O casamento deles começou quando Abraão chama o seu servo Eliezer. Eliezer, você vai buscar. Eliezer viu Abraão viu o seu único filho, só. Isaac não pediu casamento, não havia pedido nada, nem sabia disso. E Abraão chegou para o seu servo, você vai buscar uma moça, porque chegou o momento do meu filho casar. Deus é o único que sabe o momento do casamento. Jesus mesmo disse, como filho, eu não sei, mas o meu Pai sabe. Deus sabe o dia que Ele vai chamar. Deus sabe o dia que a trombeta vai soar e a Rebeca espiritual, que é a igreja, vai contar com Isaac celestial, que é Jesus, para estar para sempre os dois
nas bodas do Cordeiro, participando da glória do Senhor. E para esse casamento, Abraão, quando chamou o seu servo, só fez uma exigência: Rebeca, Renan. Não é procurar a mais bela, não era procurar a mais rica, não é procurar a mais inteligente. A única exigência de Abraão para o seu servo: a mesma parentela, o mesmo sangue, a mesma genética. E meus amados, o que mantém um casamento não é a aparência, porque nós envelhecemos. O que mantém um casamento é aquilo que está dentro de nós. Vocês têm a mesma genética. Vocês têm o mesmo sangue. O mesmo sangue na cruz do Calvário, vertido por mim, vertido por você, Renan, vertido por você, Rebeca. Este sangue é a referência do vosso casamento. Vocês têm o mesmo Deus. Vocês têm a mesma palavra. Vocês têm a mesma fé. Vocês têm o mesmo amor. Vocês têm a mesma igreja. Então vocês têm tudo para ser feliz. Vocês têm tudo para ser um casal que vai iniciar hoje e só vai terminar, ou se o Senhor levar, ou se a igreja for arrebatada, para ambos estarem com o Senhor na glória. O casamento, queridos, é a plena harmonia da vontade soberana de Deus e dos sentimentos que Ele planta no coração do casal. Se essa harmonia manter no casamento de vocês, vai ser vitória. Se a plena vontade de Deus e o sentimento que Ele semeou no coração de vocês ficarem firmes, a bênção já está decretada. E quando o servo chegou, vários sinais aconteceram para saber de Deus quem era a jovem. E quando ele contou para Rebeca: Rebeca, eu sou fulano de tal, servo de Abraão, ele tem um filho assim, dessa forma, você quer casar com ele? Lá numa terra distante. A distância de Rebeca e Isaac era uma distância grande. Não foi assim? Não foi assim que o Espírito Santo fez o servo? O Espírito Santo foi lá nos Estados Unidos, na distância, geograficamente falando, mas vocês, como são unidos no mesmo corpo, embora estão tão separados, estão tão juntos. Lá na distância, o Espírito Santo começou a trabalhar, começou a dar sinais para Rebeca. Ela simplesmente não foi atraída simplesmente por uma conversa de um homem que ela não conhecia, mas foi com sinais. O casamento de vocês está respaldado em dons espirituais, em sinais, na bênção de Deus, na palavra do Senhor, no conselho de pastores, no conselho de pais. Tudo isso vos uniu. Assim é a igreja. Assim como Rebeca, ela creu naquela união, sem nunca ter visto o rosto de Isaac. A igreja crê e ama um noivo que ela nunca viu, mas o amor é maior que a vida. Porque um dia o Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo, da justiça, nos deu presentes do céu e mostrou: o noivo te espera, o noivo te aguarda. E o texto que nós lemos aqui fala do momento da partida. Quando a família soube daquele casamento, ficaram eufóricos, alegres. Quando viram os presentes, quando viram a profecia que permeava aquela união, ficaram alegres. Mas quando eles viram que iam perder a filhinha amada, não, fica mais um pouquinho.
Não dá para esperar mais um pouquinho. Pressionaram ali Rebeca, fica mais um pouquinho. Foi muito rápido, está tudo muito rápido. E é o texto aqui que nós lemos. Eu irei. Eu irei. Você está aí para constituir com o Renan uma nova família. Não é fácil desvincular da família original para entrar numa nova família. Não é fácil, mas é glorioso. Não é fácil, mas o Senhor aqui, através de Eliezer, que é tipo do Espírito Santo, está à frente desta união. Aqui vai ser o contrário, né? Aqui quem está partindo é você, né, Renan? Lá Rebeca ia sair da distante casa dela para ir para uma distante casa. Aqui é você. A mãe está ali, já pegou até o lencinho. Mas a vida é essa: deixar o homem, pai e mãe, a juntar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. É isso. E o consolo dos pais é que vocês estão, o encontro de vocês é no Senhor, é na bênção do Senhor. E ela foi, é a igreja ainda. A igreja está partindo de uma terra distante. A igreja tomou a decisão: eu irei. O mundo quis que nós ficássemos mais um pouco. Tem muitas pessoas que estão demorando a decidir por Cristo, mas quem ama a Cristo já disse: eu vou. Quem ama a Cristo não está esperando ficar jovem. Quem ama a Cristo não está esperando fazer isso ou aquilo. Quem ama a Cristo e foi tocado pelo Espírito Santo já disse: eu vou. Não importa o que vai ficar para trás, eu vou ao encontro. A igreja está indo ao encontro com Cristo. E nós vamos falar isso várias vezes. Sabe aonde foi o encontro deles? Num poço chamado Bir Lahoi, o poço daquele que vive e vê. O poço daquele que vive e vê está aqui. O poço daquele que vive e vê está aqui neste lugar esta noite. O poço que vai descedentar a sede da vossa alma, que vai descedentar os momentos difíceis da vossa vida agora conjugal, está aqui. Porque vocês creem que Ele está vivo. E aquele que está vivo vê. Não é um Deus que está vivo, mas está olhando para lá, olhando para cá e deixando a gente à mercê do destino, à mercê de uma vida difícil. Ele é vivo e vê. E esse poço, Renan, e esse poço, Rebeca, vai sair daqui essa noite e vai aonde vocês vão morar. E todas as vezes que você entrar dentro de casa, vocês vão glorificar o Senhor, porque na casa que vocês construíram para a morada do Senhor, como está aqui neste louvor, está o poço daquele que vive. Enquanto aquele que vive e aquele que vê fazer parte de você, Renan, fazer parte de você, Rebeca, o casamento de vocês vai ser um casamento vivo, não vai morrer, e um casamento que vê, porque tem muitos casais que, com a medida que passa o tempo, um para de ver o outro. Um passa de enxergar as belezas que antes viam no outro, mas quem tem dentro de casa o poço daquele que vive e vê, você vai ver sempre a Rebeca da mesma forma, essa moça linda aqui, mas quando tiver os seus 70 anos, vai continuar sendo a mesma moça linda para você, porque o poço daquele que vive e vê, continua vivo e continua vendo, operando, saciando a sede. É interessante no texto aqui, eu achei interessante, que quando eles se encontraram, a cena, aqui é uma cena de romance, né? Quando eles se encontraram, Isaac estava orando. O
que move um casamento é a oração. Eu vou aproveitar que eu já entrei nessa parte. O que move um casamento é a oração. Quando casaram, Isaac descobriu um detalhe na vida de Rebeca que ele não sabia. Ela era estéril. Ela não podia gerar filhos. Aquilo, naquela sociedade, que a necessidade de ter filho era uma exigência e era necessário, porque Isaac teria que dar continuidade ao projeto de Deus, porque através de Isaac, a descendência de Abraão daria continuidade. Quando ele viu que Rebeca não podia gerar, sabe o que ele fez? Orou. Sabe quantos anos, Rebeca? 20 anos. 20 anos orando. Como eu disse no início, ele podia simplesmente fazer até como Abraão fez. Ter um filho com a outra. Como Jacó teve filhos com mais mulheres. Mas ele esperou no Senhor. Tem casais que o primeiro mês a bênção, segundo mês a bênção, primeiro ano a bênção, aí depois começa a encontrar as dificuldades. Rebeca, ela tinha esse defeito. Ela não podia gerar. E muitos, quando deparam com as diferenças de um para o outro, começam a esfriar o amor. Ah, não sabia que ela era assim. Eu não sabia que ele era assim. E começam a virar as costas um para o outro. Mas quem ora, Deus muda as coisas. 20 anos. Isso é amor. A maior prova de amor hoje, isso está fora de moda hoje. Hoje os casais casam e esquecem da oração, esquecem da igreja, esquecem do Senhor. Só o culto foi importante, não façam isso. Não esqueçam que esse culto não termina aqui. Esse culto é uma continuidade para o resto da vossa vida. Ore. Ore por você. Ore, Rebeca, ore pelo seu Renan. Renan, ore pela sua Rebeca. E Deus opera. Às vezes demora, mas quando também o Senhor abriu a madre dela, foi gêmeos. Aí Deus fez em dobro. Aí Deus opera em dobro. Aí depois daquele período de oração, sabe o que aconteceu com o amor de vocês? Agora é um amor dobrado. Sabe o que aconteceu depois desse período de oração? É uma paciência dobrada, o perdão é dobrado, tudo passa a ser dobrado. E quando eles se encontraram, meu relógio parou aqui, por isso que eu estou feliz que a hora não passa. Ô Senhor. Sabe como os olhos deles se cruzaram? Isaac estava orando, diz a Bíblia que ele levantou os olhos. De longe viu Rebeca. Diz a Bíblia que a Rebeca estava lá no camelo dela, levantou os olhos e viu Isaac. Isso é um segredo do casamento. Você quer ver a sua esposa, Renan? Levanta os olhos. Tenha sempre ela maior que você. Tenha sempre ela alguém maior que você vai fazer de tudo para fazer ela feliz. Rebeca, quando você olhar para o seu esposo, levante os olhos. Tenha no seu esposo alguém que você vai fazer de tudo para que ele seja feliz. Porque casamento não é a felicidade própria. Casamento, dentro dos preceitos bíblicos, é um buscar a felicidade do outro. E quando acontece isso, os dois passam a ser felizes. E quando você olhar para ela, Renan, e quando você olhar para ele, Rebeca, levanta os olhos para o céu e glorifica. Glorifica. Principalmente no momento difícil, acontece o casamento, aquele, né, fica ali 10 minutos de mal. Quando tiver aborreci, né? Quando vê o Renan bagunceiro, começar a jogar toalha na cama, né? Vai ficar aborrecido. Quando acontecer isso, você leva para os olhos, e lembra que foi Deus que te deu ele. Você levanta os olhos para o céu, Renan, e lembra que apesar dos defeitos, apesar de tudo, Deus
te deu ela, Ele. Eles foram morar no lugar chamado Negueb. Negueb é um dos lugares mais secos de Israel. Até lá nos Estados Unidos tem deserto. Deserto faz parte da nossa história. Mas no Negueb acontecia um fenômeno que é cantado lá no Salmo 126, quando o salmista diz que o Senhor possa trazê-los novamente do cativeiro como as torrentes do Negueb. No Negueb acontecia um fenômeno, não chovia. No Negueb não chovia, mas longe, lá longe das vistas dos que moravam em Negueb, chovia numa cadeia de montanhas. Chovia muito, e quando chovia muito naquelas cadeias de montanha, a chuva vinha como uma torrencial, vinha lambendo tudo, marcando tudo, fazendo uma marca de um rio, e quando vinha aquele barulho, quando aqueles moradores de Negueb, acostumados com aquele barulho, o que eles faziam? Quando eles viram que choveu lá longe, e viu o barulho das águas, começaram a jogar sementes. É assim a nossa vida. Nós não somos dependentes deste céu que todos veem. A nossa dependência está lá longe. Vocês vão orar aqui, hoje, às vezes num momento desértico na vida. Vocês vão orar, não vão ver acontecer nada. Mas longe, lá longe, já está chovendo. É preciso crer nisso. Vocês vão passar por situações, deserto, e olhando para tudo quanto é lado seco, não tem uma flor, não tem nada para se alimentar. Mas vocês vão começar a jogar semente pela fé, vai orando. E fica com os ouvidos atentos, porque quando vira o barulho, e o Espírito Santo quando começa a operar, ele é barulhento. Lá no Pentecostes foi língua de fogo, mudando aquele local. Quando os ossos secos se juntaram ali, foi barulho de osso ali, mudando aquele cenário. Aí vai vir um rio, e vocês vão começar a glorificar. Estou ouvindo barulho. Eu não estou vendo ainda, mas eu já estou escutando barulho. Às vezes você vai no culto e o barulho vai estar lá. O barulho da profecia, vai receber uma oração e o Espírito Santo vai começar a mostrar, a água está chegando, a água está vindo, a bênção está vindo, porque, meus irmãos, quem mora em Negueb vive pela fé. E terminando, a Bíblia fala que Rebeca foi o grande consolo de Isaac. Por quê? Isaac, para mim, é o homem mais sensível da Bíblia. Orou 20 anos por amor. A sua mãe morreu. Ele ficou 3 anos de luto. Ele não conseguia, ele amava muito a sua mãe. Ele não conseguia esquecer, ele chorava, ele estava triste. Mas quando Deus entregou Rebeca a ele foi consolado. A partir de agora, Renan, Rebeca é o seu grande consolo aqui na terra. A partir de hoje, Rebeca, Renan, é o ombro que você vai chorar. O casamento no Senhor é um casamento que consola. Porque o Senhor, Ele vos uniu para um consolar o outro, e o Espírito Santo consolar ambos. E assim foi a história. Ou uma parte da história de Rebeca e de Isaac, e aqui de Renan e de Rebeca. E que Deus vos abençoe. Glória a Jesus. Convido a igreja a estar de pé nesta hora.
Meu Deus, nós clamamos a Ti em favor deste casal. Meu Pai, eles começam aqui agora a trilhar uma nova família, um novo caminho. E que tudo aquilo que eles ouviram aqui hoje possa ficar guardado em vossos corações. Que o Senhor seja o Deus provedor, provedor de farturas, provedor de amor, de conselho, de graça, provedor de misericórdia. Meu Pai, que em todo tempo o Senhor esteja presente na vida dos seus filhos. Meu Pai, os socorre quando for preciso e os abençoa todos os dias. Meu Pai, que eles possam viver na Tua dependência, no Teu amor e na Tua graça. Seja com eles, meu Pai, até o dia do arrebatamento. Cuida, Senhor, que aqui nasce uma família maravilhosa, uma família para Te servir, uma família para Te adorar. Abençoa, meu Pai, pois clamamos em nome de Jesus. Amém. Lembrando que os 3 pilares do casamento, que regem o casamento segundo a palavra de Deus, o casamento é hierárquico. O varão, ele tem o governo da casa, é monogâmico, um homem e uma mulher, e ele é indissolúvel, porque o que uniu o Senhor não separe o homem. Glória a Jesus. Senhor, bendizemos o Teu nome por essa união, pela bênção, pela salvação neste lugar, porque cremos, Senhor, que as águas passaram aqui e mudaram também o cenário de muitos casais, que talvez neste momento do casamento estão vivendo uma sequidão, mas as águas do Teu Espírito estão passando, as águas estão renovando o amor, estão renovando na vida dos casais aqui a bênção do casamento. Assim oramos em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja, agora e sempre. Amém.